Vamos de capítulo 79 do mangá de Kagurabachi. Azami entrou em ação e aparentemente ele não é o traidor. Vou explicar tudo isso, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, curta e compartilha. Esse capítulo de Kagurabachi vai dar o que falar, temos bastante coisa para discorrer sobre, e nós temos finalmente um dos mais fortes personagens de Kagurabachi entrando em cena, que é Azami Soshiro. Muito foda, se liga na descrição, tem mangás em promoção, comunidade do Discord pra gente trocar ideia e redes sociais. Podem me chamar por lá pra gente trocar uma ideia sobre anime e mangá. Qualquer obra, vocês podem me perguntar também, qualquer coisa. Beleza? Galerinha, bora, porque nós abrimos o capítulo com o Hakuri acordando. O Hakuri, ele acorda e ele já dá de cara com o Kudo, que é um dos principais camaradas ali do Kamunabe. Ele é um dos caras ali que mandam no Kamunabe, da alta cúpula. Pode não ser o mais forte, mas com certeza é um dos mais importantes da organização. O Kudo, ele pede tranquilidade pro Hakuri. O pau tá quebrando e o Kudo, ele tá muito tranquilo. Por que isso? Talvez seja a essência do personagem, porque eu reparei algumas coisas que o Hakuri, ele ficou meio que irritado, porque o Kudo, ele é aquele cara tranquilo no meio do caos. E, obviamente, vem da experiência do treinamento e também do lugar onde eles estão. O Kudo certamente confia muito no Kamunabe, muito na galerinha que tá ali dentro do quartel-general do Kamunabe. Talvez ele não sabe que tem um traidor, mas ele confia muito na galerinha que tá ali, e o Kudo também deve ser bem poderoso. De qualquer forma, o Kudo, ele vai tentar explicar um pouquinho do que aconteceu com o Hakuri. O Shihiro, ele conta também que o Shihiro, ele está meio que mantendo o Samura ocupado, mas agora ele explica um pouco o que aconteceu com o Hakuri. Bom, ele pede pro Hakuri usar o armazém, que é chamado de cura, tá? A tradução oficial é cura. E ele pede pra ele usar o cura pra manter a Shinushi num lugar diferente, que é justamente a dispensa. Igual eu falei no capítulo passado, na review do capítulo passado. Eu expliquei que o Hakuri, ele vai ser muito importante pra manter tanto o Kensei quanto a Shinushi afastados do Rishaku. A parada é o seguinte: eu acho que o Hakuri, ele não pode manter os dois dentro do armazém, porque o Kensei, ele não pode ter acesso a Shinushi. Porque eu não sei até que ponto esse selo vai evitar uma interação do Kensei com a espada, né? Eu não sei se esse selo vai ser forte o suficiente pra meio que evitar essa interação. Eu acredito que sim, mas de qualquer forma é bom evitar os dois estarem no mesmo lugar. Tanto que tanto a espada quanto o Kensei são guardados em ambientes diferentes. Mas só de guardar a espada num lugar diferente já é muito importante, porque o Kensei sozinho é inútil. De qualquer forma, o Kudo, ele fala que, tipo assim, o Hakuri, ele se esforçou demais. E graças a isso, ele quase perdeu o armazém. E por conta do fato dele ter dois poderes, duas magias, o Kudo, ele disse que eles conseguiram transplantar alguns nervos que faziam o Aizo funcionar pro Cura. Porque o que acontece? Quando você se esforça demais, você acaba meio que perdendo, talvez, vamos dizer assim, fisiologicamente falando, alguns nervos que estão ligados ali à sua magia. Só que o Hakuri, ele tem dois poderes, então ele tem nervos do Aizo e nervos do Cura, que é o poder do clã Sazanami e o poder do líder do clã Sazanami. Só que o Hakuri, ele é uma pessoa incomum, ele é um gênio, ele é algo raro, que é um mago com dois poderes, e graças a isso o Kudo, ele fala que ele não perdeu nenhum poder, mas por conta desse transplante, os poderes tanto do Aizo quanto do armazém poderão estar um pouco prejudicados. Meio que tipo assim, você tem que reaprender a utilizar os seus poderes por conta desse transplante. Talvez o Aizo, ele perdeu um pouco dos nervos para passar pro Kuro, e o Kuro ainda está se acostumando com esses nervos novos. A questão é que talvez só o básico de colocar uma espada dentro do armazém, o Hakuri, ele consegue fazer. A parada é, até que ponto ele vai conseguir fazer numa maestria, no sentido de tipo assim, ele conseguir usar o Aizo ao invés do armazém e o armazém ao invés do Aizo, porque os nervos, eles foram transplantados de um para outro. Pode ser
que quando o Hakuri for usar a dispensa, ele use o Aizu e ao contrário também, porque o nervo do Aizu tá agora no nervo da dispensa. Enfim, é um processo ainda que eu posso estar complicando demais à toa, mas de qualquer forma o Hakuri ele tem ali algumas coisas meio que ainda pra serem trabalhadas, e o Kuda ele fala que não deu pra fazer tantos testes porque meio que aconteceu toda a invasão, todos os problemas e tudo mais, mas o Hakuri tá bem, o Hakuri tem os dois poderes e é isso que importa. O Kudo agora fala essa questão, né, que tipo assim, pô, não precisa ficar com pressa, irmão, você tá ansioso por quê? Onde que a gente se acha que a gente tá? Onde você acha que estamos? Nós estamos no QG do Kamunabi, magos poderosos estão aqui. Há toda uma estrutura, há toda uma segurança aqui. Então pode ficar tranquilo. Agora nós temos os invasores. Os invasores que chegam em 3 e 2 não são do Rishaku. São contratados, mas são contratados bem poderosos. Ou era pra ser poderosos, mas enfim, já vamos chegar lá. Eu até falei um pouco sobre os invasores serem os 7 membros restantes do Rishaku. Eu até levantei esse ponto de que talvez não, mas a minha aposta era que seriam 7 invasores do Rishaku, porque a gente tá falando de missões muito importantes, que é matar o Kensei e também resgatar a Shinoshin, então acredito que o Yura não iria brincar em serviço. A parada é que o Rishaku é dito como uma organização com magos muito poderosos, pelo menos é o que eu acho, porque tipo assim, são 10 magos apenas. Esses 10 magos, eles não vão ser fracos, cara. Porque se fossem fracos, eles não seriam só 10, seriam mais. A parada é que de fato tem alguns fracos, tem alguns ainda que estão aprendendo algumas coisas, mas tem outros que são muito poderosos e eu já vou chegar nesses camaradas. Agora nós temos ali a galerinha do Rishaku entrando e nós mudamos ali a cena para um funcionário, um comandante do Kamunabi. Esse comandante, ele começa a explicar que ele trabalha no Kamunabi desde a criação do Kamunabi. E antes, a organização era mais ou menos um grupo, um exército criado para combater os invasores do país pequeno, e tanto que era chamado de Exército Estratégico Anti-Feitiço. Esse anti-feitiço tem a ver com os camaradas que vinham ali com o Datensek, com meio que o corpo acostumado com o Datensek, e o Kamunabi ele foi criado ali inicialmente como um exército para meio que evitar essa invasão. Então o Kamunabi ele nasceu durante a guerra, só que com outro nome. A parada é que o Kamunabi ele tem sistemas de hierarquia, assim como qualquer organização militar tem. E nós temos essa patente desse camarada ali sendo o segundo tenente. Ele consegue ali lutar, mas certamente com adversários mais poderosos ele não consegue fazer nada. E eu quero que vocês atentem para oficiais superiores na patente coronel, tá? Que é a 4ª maior patente do Kamunabi, e eu já vou chegar lá explicando por quê. Nós temos esse camarada ficando sossegado, porque assim, ele não pode emanar vontade nenhuma, ele não pode meio que ficar nervoso porque os inimigos podem sentir, ele não pode querer lutar contra esses inimigos porque ele não vai conseguir peitar esses inimigos. A questão é que é o seguinte, esse camarada que apareceu aí na tela, ele tem um sobrinho, ou ele tinha um sobrinho, e esse sobrinho ele foi morto por esses 2 invasores que estão junto do mago do Rishaku. Esses invasores, os irmãos Shigyu, eles são responsáveis pelo assassinato de 11 membros do Kamunabi. Eles são sim poderosos, mas certamente contra patentes maiores esses caras não são nada. A questão é o membro do Rishaku que tá com eles, e eu já vou chegar lá. Esses camaradas, eles não podem meio que serem vistos, e eles estão meio que do lado da sala onde tá trabalhando esses camaradas aí do Kamunabi. Só que a barreira que tem ali na janela de onde eles trabalham tá evitando com que esses irmãos consigam sentir esses funcionários ali dentro. A parada é que este camarada que ganhou destaque aí nessa sala onde tá os demais funcionários do Kamunabi, ele tem um ódio por esses irmãos por conta do sobrinho dele. O sobrinho dele que queria ser alguém exemplar igual o tio e tudo mais, e ele acabou sendo morto pelos irmãos Shigyu. A questão é que ele precisou se controlar, mas ainda assim já era tarde demais, porque um dos irmãos Shigyu já acabou sentindo a presença desse camarada.
São ao todo 23, 24 pessoas ali naquela sala, mas nós temos, antes desses camaradas entrarem em ação para peitarem os funcionários do Kamonabi que seriam assim massacrados, nós temos ele aparecendo, Azami Soshiro, o carrasco, e ele foi promovido ao posto de coronel, é o quarto maior posto do Kamonabi, com apenas 18 anos. O Azami é muito poderoso e eu acredito que ele não seja o traidor porque ele lutou muito pra valer contra esses camaradas e ele está de olho no camarada do Rishaku, tá? Então, o Azami talvez não seja o traidor, eu não descarto completamente, mas eu acho difícil o Azami ser o traidor depois desse capítulo. A questão é que logo quando um dos irmãos Shigio vê o Azami, ele entende que o Azami é de primeira, e agora nós temos a explicação dos poderes do Azami. Primeiro é dito que o Azami está muito pistola das ideias, porque quando ele pediu pro Chihiro contar tudo o que ele lembra do dia em que o Kunichiji foi assassinado, certamente o Chihiro ele tentou descrever um pouco dos camaradas do Rishaku que fizeram todo aquele massacre. E certamente, uma das visões que o Chihiro teve, uma das visões que foi mostrada pra gente, foi a vestimenta dos pés que um desses magos usavam. Foram 3 magos que atacaram o Kunichiji e nós temos mais informações sobre o ataque dessa situação, que talvez indica que esses camaradas que atacaram o Kunichiji são muito, mas muito poderosos. Agora sim, os irmãos Shigio, eles são assim, humilhados, massacrados, e eu até entendi algo errado nos spoilers, mas já vamos chegar lá. O Azami ele dá conta dos dois, fácil, mas tipo assim, mole. E nós temos o estilo de luta do Azami. O estilo de luta do Azami é socar até matar, passando por cima de qualquer truquezinho do inimigo. Um poder arrasador de matar na base da porrada. Resumindo, o Azami troca soco e amassa os adversários. Ele é o Hulk ali do Kamonabi. Agora nós temos o Samurai, que sim, foi um dos camaradas que estavam ali no ataque contra o Kunichiji por conta justamente da vestimenta. A questão é que nós temos agora a explicação do Azami em relação ao acidente que matou o Kunichiji. O Azami ele fala que o Shiba ele demorou apenas 10 segundos para chegar até o local, para ele sentir que tem algo errado na barreira que protegia ali a casa do Kunichiji e chegar até lá. Então esses 3 camaradas do Rishaku que invadiram a propriedade dos Rokuhira, eles agiram em apenas 10 segundos. A questão é, vale pontuar o quão forte é o Kunichiji para conseguir ou não resistir, ou se ele tá falando basicamente da barreira. A barreira será que era forte o suficiente, ou enfim. A questão é que o Azami ele entende que esse camarada que tá na frente dele, agora que sobrou, ele é muito poderoso, porque se ele estava envolvido no assassinato do Kunichiji, ele é muito encrenca. E esse camarada que sobrou, esse sim é oficial do Rishaku, porque ele tem a tatuagem na mão. Agora é o seguinte, eu confundi por conta da vestimenta, tá? Um dos irmãos Shigio, ele tem uma vestimenta parecida com o Samurai, que é uma regata preta. Por isso que eu achei que o Azami tinha solado ele. Eu até falei em live, né, que o Azami solou um camarada do Rishaku, mas não, ele solou, mas não um camarada do Rishaku, e com certeza este camarada do Rishaku vai ser sim problema, e aí o Azami ele vai ter que lutar mais a vera ainda, e com certeza nós teremos em breve informações sobre este camarada que está com vestimentas de samurai, que sim, foi um dos que estavam participando do assassinato do Kunichiji, então sim, é um dos camaradas poderosos. Nós temos 3 dos 7 já revelados, 2 já foram mortos, então nós temos apenas 5 invasores. Um está com Azami e os outros 4 não sabemos onde eles estão. Quem será que vai enfrentá-los? De qualquer forma, nós temos um velhinho aí que bateu tanto no Shiba quanto no Azami, e o Azami e o Shiba são feiticeiros de primeiríssima prateleira. Então esse velhinho aí é casca grossa e com certeza já vai proporcionar uma resistência, uma linha de defesa muito forte para essa base do Kamonabi. Nós temos
a guerra ali no quartel-general começando. E tá muito foda Kagurabachi. Espero vocês se inscrevendo no canal pra gente trocar ideia quinta-feira e semana que vem também no capítulo 80. Fui!